Boa noite, doutora Boa Alana. Tudo bem? noite, tudo bem? E você? Vamos Tudo nós? bem. Graças a Deus, um friozinho básico. Muito. Aqui onde eu tô é quente, tá frio, tá? A galera tá usando até casaco, coisa que eu não vi há muitos É, anos. carioca para usar casaco tem É, que estar frio mesmo. e nem é no Rio, é no interior do estado do Rio, que quando é calor de verdade, porque é uma planície, né? Ah, Não tem, assim, a gente tem mar, mas não é na cidade. E é aham, uma planície. Então, quando faz calor mesmo. Mesmo no inverno, sim. é um local quente. E aí, minha filha, tem uns 2 dias que nem ar eu tô ligando. Tô dormindo sem ar. É bom que economiza na conta de luz. Com certeza, bela economia. Vamos embora. Economizar, tô aprendendo, né? Com quem? Com você, obviamente. Não Vamos podia perder embora essa. aprender a economizar, minha filha. Justo, justo, justo. Então, deixa eu te apresentar aqui. Você é médica psiquiatra, responsável por uma clínica. Que mais? Conta um Exatamente. pouquinho pra gente, pra Uma galera se situar. clínica, né, que a nomenclatura é o Hospital Dia, mas ela equivale ao Centro de Atenção Psicossocial do Serviço Público. É Caramba. o mesmo perfil, só que de serviço particular e suplementar, plano de saúde. E sou psiquiatra, venho estudando muito mais TDAH, por muito tempo fiz a preceptoria de internato, hoje não mais, Uhum, e trabalhando bastante por aí. muito bem. Então, vamos falar sobre TDAH, ansiedade e dinheiro, como lidar com a mente na vida adulta. E aí, eu separei algumas perguntas para te fazer. Por que que eu trouxe Sim. esse tema, né, para situar a galera? Eu tenho a impressão que muita gente hoje está sendo diagnosticada com TDAH na vida adulta. Uhum. Isso é ótimo porque é uma autodescoberta, né? A gente precisa se conhecer até para saber o que fazer em alguns momentos. Procurar um profissional como a senhora, né? Uma psiquiatra. Se precisar medicar, medica. Se não, não medica. Isso aí. Às vezes eu tenho a impressão que alguns desses problemas, né? Não sei se pode falar de problema. É um distúrbio, Transtorno. transtorno. Ele Eu estou te afeta o ouvindo. Vou nosso sair aqui bolso. só para me ligar uma luz aqui, porque tem uma luz no meio do meu coisa, mas pode falar, estou te Tá? ouvindo. Eu tenho a impressão que esses transtornos eles afetam o nosso bolso, não só com medicação, né, que a gente precisa adquirir a medicação, mas também como uma fuga, sei lá, uma compulsão. Mas aí a gente vai conversando e aí você me explica se é isso ou não, tá? Tá. Quais os desafios mais comuns de um adulto com TDAH no dia a dia? Então, eu acho que a primeira coisa importante dizer é: ninguém descobre que é TDAH na idade adulta. Ah, Ele é TDAH, só que ele não sabia o que ele sentia, e quando ele uhum, busca, ele tem um diagnóstico. Você nasce TDAH. É um transtorno neurobiológico que você sim, já tem na infância e você vai rompendo as barreiras, dificuldades, algumas pessoas com muitas, outras com menos. E aí chega um ponto que muitas das vezes ele é autônomo, né, dono da própria vida, e aí ele sai em busca do que ele tem, que incomoda uhum, tanto, que ele tem um sono complicado, uma irritabilidade, uma impulsividade, a dificuldade de estar em, em ambientes mais com muito movimento por causa do foco, dificuldade de prestar atenção no que estão falando. E aí ele pega esses sintomas, não reconhece que é sintoma, ele acha que tem alguma coisa errada, aí ele procura, porque geralmente ele acha que é ansiedade, que é depressão. Então isso é importante deixar claro assim. O que acontece? Muitas das vezes a gente faz a relação, bom, isso aí você com certeza sabe disso, de planejamento financeiro como se resumisse a disciplina.
Aham. né? Para o TDAH, vai muito além da disciplina, porque, na verdade, tem um fator que muitas das vezes é o fator que interfere, é um fator silencioso, que interfere diretamente no comportamento do TDAH com o dinheiro, né? Isso geralmente é a mente. Então, pessoas que convivem com TDAH e ansiedade, elas costumam enfrentar desafios muito maiores quando o assunto é planejamento, organização e controle financeiro. Porque o TDAH, uma das características é impulsividade. Entendeu? Quando você é impulsivo, há uma grande chance de você não conseguir adquirir o tal do controle, né? Então, assim, do ponto de vista neurológico ou neurobiológico, essas condições elas afetam funções essenciais, com foco, organização, gestão do tempo, controle dos impulsos. Na prática, isso significa dificuldade de lidar com compromissos, com disciplina. Muitas das vezes o TDAH ele deixa de pagar contas, depois ele não quer abrir o aplicativo do banco, ele não quer olhar o que ele deve, e E aí vira uma bola ele de vai neve. vivendo no impulso. Ele vai vivendo no impulso, e a vida dele vira, na verdade, como é que eu vou dizer? Um balai de gato. Um caos. Vou parafrasear minha avó, porque se ele não consegue organização e ele fica procrastinando para ir lá no aplicativo para fazer as coisas, para fazer as planilhas, né, Davi? Procrastinando. Ah, não gosta de planilha, anota, e aí depois ele anota, não sabe o que, que aquilo quer dizer. Então, planilha para o TDAH é algo muito complicado, porque tudo que faz com que ele adquira ou tenha que adquirir uma disciplina, ele precisa de trabalhar muito mais que a maioria das pessoas na mente dele. Então, isso vai impactar a vida financeira diretamente. Ah, então eu achei que a gente desenvolvia o TDAH. Então a gente Não, nasce com ele. TDAH é um transtorno neurobiológico, consequentemente, você nasce com ele. O que pode acontecer é que na infância muitas pessoas descobrem que é TDAH na idade adulta, porque Ah, na medida em que você vai vivendo, as obrigações da vida adulta, elas vão tomando uma propulsão. sim. Então, na infância, você tem a mãe que te ajuda a fazer o trabalhinho, e você chega no último minuto, mãe, amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Sim. Aí ela vem e te ajuda. Na adolescência, ela tá ali, vai estudar, senta lá. Se você não estudar, você não vai na festa. Aí, meio que, mesmo quando o TDAH ele não tem ele não tem comorbidade, ele vai conseguindo criar estratégias, né? A mãe tira ele da cama, bota ele para dormir, então a coisa vai. Quando ele passa daí para o vestibular e a mãe Hum. fala, agora é contigo, isso começa a ficar claro, porque ele começa a perder prazo, ele começa a perder horário, ele começa a chegar atrasado, e isso vai tomando uma proporção muito grande Sim. na estrutura de vida. Aí ele sente o impacto, verdadeiramente. Aí ele fala, opa, o que, que é que eu tenho? E eu escuto muito no consultório isso. Eu acho que eu sou muito ansioso, porque eu sou assim, assim, assim. Aí quando a pessoa descreve, eu falo, opa, Não é ansiedade, isso não é não. ansiedade. Isso vai muito além. Aí você tem umas escalas, você tem alguns formulários, alguns testes que você pede para preencher. Se você não tem uma resposta legal, pede um teste neuropsicológico para complementar seu diagnóstico. Mas você não descobre, ou ele não aparece, vamos dizer assim, você descobre na idade adulta, porque na infância, muitas das vezes, passou despercebido. Hum. Outra coisa, Daniele, há uma geração para trás, sim, bem para trás, tipo a minha, que isso não existia. Então, primeiro porque, se você desconfiasse alguma coisa, levasse um filho para o psiquiatra, dali para o hospital psiquiátrico era um pulo. O preconceito era muito grande, é doido, é maluco. Com o passar dos anos, isso foi mudando.
Sim. Mas o TDAH, apesar de, desde 1948, já ter estudos, ele é recente No na diagnóstico. no se mostrar, no aparecer dessa maneira. Tá. E aí, a gente tem muitos estudiosos no Brasil, começaram a estudar, escrever livros, e isso começou a ficar mais claro. Por exemplo, a gente tem o Dr. Paulo Matos, que é um especialista, tem mais alguns que são pessoas muito, muito estudiosas nesse assunto. Inclusive, hoje eu faço uma pós-graduação com um deles, né? E essas pessoas, elas deram voz ao TDAH. Antes, você sabia que tinha, por exemplo, Antes botava a culpa no signo. ou então fulano é agitado, essa criança não para, que criança bagunceira, a filha de fulano é insuportável. E aí isso começou a tomar uma proporção. E aí ficou parecendo que é uma coisa que você, adulto, pareceu com ela. Eu recebi uma paciente uma vez, mais ou menos, deve ter uns 16 anos isso, porque eu trabalhava num outro lugar que eu já saía há bastante tempo, assim. Só que eu saí desse lugar tem 13 anos, então deve ter uns 16 anos. Essa paciente, ela chegou para mim muito, muito, muito baixa autoestima, muito severa, tristeza, achando que ela tinha algo muito, muito grave, porque ela não conseguia ficar com o namorado, porque ela era muito impulsiva, falava muitas coisas que ela pensava, ela não conseguia ficar no trabalho, porque ela não tinha foco. A gente foi conversando. Aí, ainda era muito novo, né? Essa coisa do TDAH no adulto, porque até pouco tempo atrás achava-se que quando você chegasse entre 21 e 25 anos, isso acabava. Só que não é verdade. Já se sabe que você leva para a idade adulta verdadeiramente. E aí eu comecei a conversar com ela. Quando eu vi, eu falei, essa senhora tem TDAH. E eu comecei a trabalhar com ela e falei, olha, tem estudos que já falam que o adulto, né, ele tem TDAH. A medicação que tem é essa. Só tinha psicoestimulante. Vamos lá? Vamos. Eu comecei a tratar ela. Eu fiz uma medicação que é chamada de segunda linha. E segunda linha porque abaixo do psicoestimulante você pode usar ela. Não é porque ela é inferior. É porque geralmente você tem a primeira linha, que é a linha que é 100% indicada. E tem a outra quando você não consegue. Aí eu comecei aqui, chamei ela para uma conversa. Falei, olha, na época você não tinha lisdexafentamina assim, não. Você tinha metilfenidato, a lisdexa estava chegando e era muito caro. Eu fiz uma Concerta, que é igual Ritalina. E ela foi. Quando ela voltou na revisão, ela era outra pessoa. Aí ela voltou assim: o que você me deu? Minha vida tá virada de bom. Eu falei, o Nossa, que que susto. aconteceu? 40 dias. Aí ela falou: olha, eu consegui um emprego, estou conseguindo trabalhar, focar, prestar atenção. Eu passei nas provas da faculdade e eu estou namorando e conseguindo calar minha boca. Falar menos. O tempo passou, eu continuei tratando ela. Um belo dia ela chegou, falou que ia casar um ano depois. Aí eu fiquei tão feliz, ela estava tão feliz, que aí eu percebi, ela foi uma das primeiras pessoas que eu percebi como o adulto sofria. E com ela eu comecei a entender e estudar mais. E aí eu me encontrei TDAH, achando que eu era, mas eu não tinha diagnóstico, eu nunca tive. Eu comecei a prestar atenção, porque assim, quando um adulto chega, você tem que saber se ele teve prejuízo na infância. Se ele não teve nenhum prejuízo, não é TDAH. Repetidiano? Repetidiano, ou muita dificuldade para estudar, ficava muito de castigo na escola, tem dificuldade de se comprometer, de entregar os trabalhos, enfim. E aí,
comecei a perceber que alguma coisa. Aí eu comecei realmente a olhar para isso como algo para o adulto. E falei, bom, se ela é adulta, ela tem, aí eu fui estudar. Eu falei, então já existem estudos para adulto. E realmente. Por isso, hoje, você vê muito adulto falando, eu sou TDAH, igual autismo. Tem tanto adulto autista. Não. A verdade é que as pessoas começaram a ter voz no diagnóstico, né? Claro que tem diagnóstico errado? Tem diagnóstico errado. Como tudo errado na vida, pode ter diagnóstico que não é autismo, que não é TDAH. Sim. Mas, em geral, assim, o TDAH tem essa coisa, né? É difícil para ele um controle financeiro. Muito difícil. Também quando ele é controlador, chega a ser pão duro. Porque aí ele fecha mesmo e fala, aqui parei. TDAH é Não tipo dá 8 ou mais. 80, né? O TDAH é 880, não tem meio termo, não. Então, meu bem, não, a culpa não é do signo, gente. Às vezes você é só TDAH e você É tá só sem TDAH. saber. Eu achava que era o sigma, né? Não, é TDAH mesmo. E isso é. Eu vou até estudar um pouco mais sobre TDAH, porque às vezes eu peço tanto, eu busco meios de ajudar a pessoa a se organizar financeiramente. Ela quer, ela tem a consciência, mas cadê a planilha que não me mandou? Eu acho, assim, quer ver? Uma das coisas que tem que trabalhar com essas pessoas é a disciplina. No meu caso, eu não mandei porque a minha planilha não era planilha. Não, eu estou falando assim, ela está toda no Word, como eu te falei. Então, agora eu estou passando para a planilha, porque senão você não ia entender nada. Então, passar para a planilha significa eu sentar, abrir o Excel e montar. Isso, para mim, é difícil, porque o Excel é a única coisa que, quando eu fiz curso de Pacote Office. informática, lá, aqueles negócios de Office, eu não fiz, eu aprendi sozinha mesmo. Isso e PowerPoint. Então, eu tenho tudo anotado, tudo, 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 em Word, escritinho assim. Uhum. Na planilha que eu fiz no Word, você não vai entender nada. Então, o que eu estou fazendo? Para eu te mostrar, no mínimo, eu tenho que te passar 2 meses. Aí eu estou passando maio, vou passar junho para você entender. Eu falei, se eu mandar isso assim, ela vai ficar mais, sim, completamente. Ela vai falar, ih, preciso de um psiquiatra. Estou perdida. E como que a gente identifica o que é TDAH e o que é uma desorganização comum? Então, o TDAH, ele é desorganizado em quase todo o tempo dele. Às vezes ele tem hiperfoco. E aí ele consegue se ajustar mais, né? O hiperfoco é tipo a pessoa se desliga, Fica faz. naquilo ali, tá? É Ele, o que o Van por Vance faz exemplo. na minha cabeça, por exemplo. É o Oi? que o Van Vance faz na minha cabeça, por Não, exemplo. o Vevance, ele te dá um foco. O Ah, hiperfoco é, por exemplo, você passou a semana inteira enrolando para entregar um trabalho. ah. Quando falta 12 horas, 6 horas da noite, você senta e trabalha a noite inteira ali. Só aquilo. Pode o mundo cair na sua cabeça. Você está no hiperfoco daquilo. Ou pessoas que gostam de videogame e elas focam naquele videogame, elas ficam às vezes 24 horas ali, é um hiperfoco. Sério. Muitas das vezes o hiperfoco não é o que você gosta, mas é o que não é o que você tem que fazer, é o que está te dando prazer e que você fica bem, ou você tem necessidade. Tem que entregar um trabalho na faculdade. Amanhã, às 8 horas, tem que estar na mesa do professor. São 5 horas da tarde, eu nem comecei. Eu vou sentar, vou fazer o trabalho todo, vou digitar, vou arrumar o trabalho, vou botar bonito, ainda sai 6 horas da manhã, vou procurar um lugar para imprimir, não, para entregar o trabalho. Quem nunca? No último minuto do segundo tempo. Para fazer isso, eu preciso de hiperfoco, senão eu vou chegar lá e não vou entregar o trabalho. Então, algumas pessoas. E aí, como que para o TDAH, né, isso funciona? Ele precisa. Para o TDAH, para as pessoas que podem ter TDAH, Sim. ele precisa de aprender a disciplina, de dizer assim,
Isso é importante. Então, exemplo, se eu moro só, tudo que eu tirar do lugar eu tenho que botar de volta. Se Meu eu Deus. sujar um copo, eu tenho que lavar. Porque senão, 2, 3 dias depois, a minha casa vai estar igual um furacão. Porque eu tiro o copo, eu tiro. Quer dizer, estou falando nem eu, Lana, não. Estou falando, O né, a TDAH em pessoa. geral, né? Então, a primeira coisa, ele tem que treinar o cérebro dele para não deixar nada fora do lugar. O carro dele, ele tem que no final do dia sair e carregar tudo, porque senão ele deixa um cabide com a bolsa, com a roupa, com não sei o quê, e que não sei o quê. Quando ele olhar daqui uma semana, o carro dele é uma casa, entendeu? Tem sapato, a sandália que foi na festa, a sandália de dedo, a roupa da praia, a Meu cadeira de Deus. praia, a mochila que ele viajou, e ele vai deixando assim. Então, o que que ele tem que fazer? Teste, Disciplinar. então. Oi? Que teste? Você acabou de descrever o meu carro. É, não Por isso que precisa eu de tô rindo. teste. Não precisa de teste. Ele tem que aprender a ser disciplinado, tá? Então, é mais difícil porque depende dele, né? Ele não tem outra pessoa que vai dissertar a vida dele. Então, eu tive um período que eu contratei uma assessoria financeira, 2021 ou 22, não sei. Uhum. E o objetivo da pessoa, que eu achei muito interessante, ele fazia um grupo de WhatsApp comigo e um funcionário dele, e tudo que eu gastava eu botava no grupo e o funcionário levava para a planilha e uma vez por mês, durante 6 meses, ele tinha uma reunião comigo e ele me mostrava onde estava o gasto. Eu achava ótimo. Agora, lembrar de botar aquilo no WhatsApp era o caos. Aí o Caramba. que que eu fazia, que eu combinava com ele? Porque às vezes eu entrava para comprar um cafezinho, eu não me ligava. O que que eu passei a fazer para me disciplinar? Tudo que eu comprava, eu pegava um recibinho e botava numa sacolinha dentro do carro. No final do dia, eu passava a mão na sacolinha, sentava e botava tudo no WhatsApp. Porque eu sabia que ia passar despercebido. Então, se eu fosse um estacionamento de R$ 2, eu pedia um papelzinho, botava lá. E assim eu consegui. Passado isso, o que que eu passei a fazer por muito tempo? Mesmo quando acabou nosso contrato, Sim. eu fiquei no grupo, como se tivesse um grupo, e eu fiquei botando as coisas ali. E aí foi nessa que eu criei uma planilha para mim, do meu jeito. Uhum. Porque não é que eu não lembrava, é que eu passava. Aí eu pagava o estacionamento, você paga o estacionamento R$ 6, você vira as costas e entra no carro. Quando eu via, eu tinha que estar pensando o que, que eu tinha gasto. Então, assim, e outra coisa, o TDAH, assim, a pessoa que tem um transtorno, ou que é muito ansiosa também, porque pode ter esse Os diagnóstico dois. diferencial de ansiedade e TDAH, ela tem sempre uma sensação de sobrecarga. Ela está sempre como se ela estivesse carregando o mundo nas costas, entendeu? Para ter um E se ela burnout não. é rapidinho, então. Oi? TDAH para ter burnout é rapidinho. É, mas assim, até porque o TDAH em geral, uma parte das pessoas são muito ansiosas, assim. Por isso que na hora de tratar, eu sempre falo, vamos tratar a ansiedade, Uhum. a gente limpa a janelinha e olha para o lado de lá da janela depois que melhorar a ansiedade. E algumas vezes eu trato e o paciente fala assim: nossa, minha ansiedade melhorou muito, sabe que eu estou conseguindo focar? Aí você faz o teste, não é TDAH, é ansiedade, que também é um causador de problemas financeiros, porque a pessoa muitas das vezes não consegue controlar. Aí Sim. ela dorme mal, no outro dia ela não consegue raciocinar o que ela tem que fazer e a vida vai virando uma bagunça. Então, assim, eu acho que o impacto direto na vida financeira, nos relacionamentos, porque já é complicado se relacionar com TDAH. Existem dados estatísticos que falam da separação. São pessoas Ei, que
que tendem a separar mais vezes, porque não são disciplinados, né? Agora, um TDAH bem treinado, ele é uma Ferrari, quando bem dirigida, é uma Ferrari. Agora, quando ele não é bem tratado, é uma Ferrari nas estradas brasileiras. Entendeu? Entendi. O Você, motorista ruim. Oi? você que está assistindo e está se identificando como TDAH, só com essas jogadas da doutora, comenta aqui, hashtag tamo junto, Tamo junto, é. porque eu tô rindo, né? Que eu passei numa consulta com a doutora Lana, ela, olha, 80% de chance. De ser TDAH. Vamos embora, vamos junto para a gente chegar no diagnóstico. E a minha pergunta próxima era justamente sobre a impulsividade, né? Como que ela impacta as finanças e a autoestima, que você acabou de responder. Que a É, pessoa... E aí, vale até a chamada, gente, para vocês procurarem. A doutora Lana, ela atende online, justamente para, se você tiver TDAH, você se tratar, e aí você conseguir asfaltar essa estrada, porque realmente a gente tem um cérebro excepcional. Só é. que se a gente não souber controlar ele, Você aí você vai ficar só, andando com a Ferrari 80 por hora, me ajuda, né? você só tem um pouco mais de dificuldade se você tiver uma comorbidade, assim, uma bipolaridade, um TOD, um quadro depressivo. Aí você vai ter, né, uma ansiedade severa. Aí a tendência é você realmente ter mais dificuldade de trabalhar isso com mais afinco. O TDAH em si, assim, você escuta relato. Ontem eu assisti um podcast do Caio Carneiro, eu não pude reconhecer a pessoa que estava falando, mas o assunto era TDAH. Eu não assisti todo, eu só vi que a pessoa fez um comentário que a vida para ele tinha sido muito sofrida até ele aprender o controle. Algumas Sim, pessoas têm um sofrimento muito grande até que elas entendem que elas podem dominar essa disciplina, né, e ter controle sobre aquilo que para elas é um grande problema, com certeza. e é para você se ajudar, né? Para você se tratar, não é para você usar o TDAH de muleta. É, Não é tipo assim, ai que eu tô TDAH, mas ai que eu tô eu TDAH. escuto muito isso, tá? Eu escuto muito isso. Eu sou TDAH, e tá, e daí? Eu também. Ah, mas não é possível, você não é TDAH. Não, eu não tenho diagnóstico, nem vou ter mais essa altura da minha vida, não quero diagnóstico mais, não. Mas, né, tem um livro da Eu não- psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que é Mentes Inquietas. A primeira vez que eu li aquele livro, eu, caramba, esse livro foi escrito para mim. E eu não entendia muito bem o que que era TDAH, isso tem muitos anos. Logo que ela escreveu, não sei como, esse livro caiu na minha mão. Eu não sei se eu estava num curso, num curso de pós-graduação, um professor falou e eu fui ler. E aí, eu tenho 25 anos de formada, né? Eu tenho 18 que eu faço psiquiatria. Então, tem pelo menos 22 anos que eu comecei a fazer minha especialização em psiquiatria. Mas atender mesmo tem uns 18 anos, 19. Aí, esse livro caiu na minha mão, Mentes Inquietas. Eu fiquei impactada. Eu falei, essa sou eu. Aí eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia, né? Porque, por exemplo, eu sou da geração que tinha que ler um livro a cada 3 meses. Eram 4 livros por ano. Eu também. E eram aqueles livros, Machado de Dom Assis, né? Casmurro. Dom Casmurro, esses livros que a gente, essa Assim, geração nem sabe quem é, né? Quem são. E aí, uma das coisas que eu lembro que eu tinha um impacto muito grande, por isso que eu falo que eu tive esse impacto, eu gostava de ler, mas aí eu fazia o quê? Eu pegava um livro, aí eu começava a ler. aham. Quando eu virava a página, no meio da outra página, eu não sabia mais o que, é que eu tinha lido na página anterior. Eu te entendo. Tinha que voltar. Eu falava, meu
Deus, e eu não podia falar isso pro meu pai nem pra minha mãe, porque meu pai falava assim, ó, pode tratar de estudar e tirar 10, porque você não faz nada da vida. E aí isso me ajudou. Isso foi uma coisa que me ajudou, sendo, né, tendo esse déficit de atenção. Mas eu era, apesar de que menina é mais desatenta, os estudos falam isso, que menina é mais desatenta e menino mais hiperativo. Eu era hiperativa. Na fala, no pensamento, na cabeça, nananã. Eu não entendia isso. E aí, meu pai falava, não, senhora, vai estudar. Essa nota não vale para você. Você tem que tirar 10, você não faz nada da vida. Então, essa fala me fazia eu ir lá, e aí eu comecei a criar estratégias. Meus livros ficavam todos riscados. Naquela época, era uma ofensa você riscar um livro. É. Não podia. Livro era algo sagrado. Então, você não podia riscar um livro. Então, eu pegava lápis, lapiseira, na verdade, que tinha a ponta fininha, e eu traçava as principais palavras. Depois eu vinha e montava um texto com aquelas palavras, da minha Resumo. maneira. Oi? Um resumo? É como se fosse um resumo, mas o texto eu vinha montando as palavras do jeito que eu tinha entendido. Aí eu voltava e lia aquele capítulo. E aí eu lia meu resumo e gravava. Aí eu gravava. Aí tinha outra coisa que eu fazia. Eu fazia E isso também. hoje. Eu Oi? fazia assim também. E hoje a neurociência ela explica as porcentagens de como você aprende. Se você lê, se você escuta, daí se você ensina, se você consegue passar conteúdo, é 80% do seu aprendizado a 88%. E eu fazia isso. Eu não sabia, porque eu nem entendi o que era neurociência, né? Claro, né? Eu ficava lá na frente do espelho dando aula para mim. Então minha mãe sofria. Eu falava, mãe, senta aqui. Eu vou te dar uma aula. Aí eu falava tudo e aquilo eu gravava. Aí eu comecei a tirar nota boa nas provas de livro, mas no começo era um sofrimento. E eu era tão imperativa que com 5 anos de idade eu fiquei de castigo na escola de joelho no caroço de milho. Você vê como que se castigava a criança da época, tá? Eu falo isso, as pessoas falam, não é possível. Eu falei, mas era assim. Você tem raiva? Eu nenhuma. Era assim que funcionava. Eu não parava sossegada. A professora resolveu me botar o Do limite, jeito né? que ela conseguiu, né? Do jeito que era naquela época. Mas assim, esse castigo me serviu, porque eu nunca colei. Eu tinha vergonha, porque a partir daquele dia eu tive vergonha de levantar a mão e falar na sala de aula. Isso foi uma coisa que eu levei muitos anos para aprender a falar. Não entendi. Levei muitos anos. Mas, em contrapartida, eu tinha que estudar dobrado. Então, isso teve um peso positivo. E Sim. é isso, assim, eu acho que quando a gente pensa em TDAH, a gente tem que pensar que ele sofre, né? Porque é um transtorno que traz sofrimento. Muitas das vezes ele sofre sozinho, calado, porque ele não quer falar. E se ele tem uma comorbidade, então isso é muito pior. E é isso que eu acho que, assim, que as pessoas precisam entender. Obviamente que tem pessoas que usam esse discurso, né, de ser TDAH. Mas aí a diferença entre o quem é e o quem não é, que é a sua pergunta inicial lá atrás, você tem prejuízo só no trabalho? Em casa você não tem? Ou com os amigos? Então você não é TDAH. Você escolheu um lugar para você ser. Agora, TDAH em todos os momentos da vida, manhã, tarde, de noite, madrugada. Ele tem insônia, que a cabeça pensa sem parar. Às vezes acontece. Eu durmo muito bem. Mas também quando eu desembesto e pensar 3 horas da manhã, eu tô assim, Jesus amado, eu tô anotando. Levanta e vai adotar, é o que ele faz. O TDAH faz muito isso. E, é, e a outra diferença, né, que quem tem um transtorno, ele tem uma baixa autoestima se ele não souber o que acontece, porque ele começa a falar por que o outro colega
consegue e eu não consigo. Ah, porque o colega é inteligente, eu sou burro. E se ele tiver um pai e uma mãe que use essa fala, aí o caldo torna bonito mesmo, tá? Meu pai chamava a Não gente de era. burro. Oi? Oi? Meu pai chamava a gente de burro. Não, o meu, ele não se dava conta disso porque ele não entendia isso como transtorno. Então ele falava assim: se vira, eu estou pagando escola para você e não é barato, eu quero um 10. Então, eu me sentia burra porque eu pensava assim, por que que a minha colega consegue e eu não? Eu me Porque sentia ela é inteligente e trucada. eu não. Eu Oi? me sentia trucada. Falei assim, não vou te É, falar de burra, não. Eu vou te mostrar que eu não sou burra. é, Aí é isso. tava de Eu, estudar. Nossa Senhora. eu falava isso. Eu vou mostrar que eu tiro 10. Está pensando que eu não tiro? Aí eu ia lá e tirava. Entendeu? E eu brinco que entrar na faculdade de economia foi fácil, difícil foi sair de lá. Daí. É. Caraca, Falei. curso difícil da pega. Ai, e ó, o que que você recomenda para os pacientes que têm dificuldade de manter a rotina? De estudo, a gente já matou, que é fazer resumo. Estudar, grifar, fazer resumo, ensinar, que a neurociência já te ajuda. E nas outras esferas da vida? Então, existem algumas estratégias, né? Você tem aplicativos que te ajudam a disciplinar, metas smart, botar suas metas. É, Eu uso existe algum. esse Oi? método, eu uso esse método SMART para ajudar É, os clientes a desenvolver. isso. Porque eu tenho a impressão que se eles não sabem para que eles estão guardando dinheiro, eu vou ficar lá, tipo, pelo amor de Deus, É, economiza, é, investe. é. E é E isso não mesmo. sai. Se ele não sabe aqui que veio, ele não vai se achar. E aí tem é, muitas estratégias que a terapia cognitiva comportamental usa, a neurociência, a PNL, programação neurolinguística. Tipo assim, Adoro. a técnica dos 5 minutos. Você está sentada e você pensa, eu tenho que fazer algo. Você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Você levanta, sai e vai. Senão você não vai sair. Quando você terminar o dia, você procrastinou. Então, chama de 5 minutos, não, de 5 segundos. E Hum, aí você põe assim: eu tenho que terminar aquele vídeo. Eu tenho que fazer o vídeo. Ou eu tenho que gravar as aulas do meu curso. Estou falando de mim. Eu estou sentada às vezes mas assim, um ai, pouquinho, domingo, um dia à toa, que vontade de não fazer nada. Não, mas eu tenho isso. Aí eu uso essa técnica. Aham. Eu tenho 5 segundos para levantar. 1, 2, 3, 4, 5. Tu levanta, sento aqui, termino. Aí eu faço o quê? Eu uso a técnica dos 20 minutos. Eu faço 20 minutos direto, sem olhar para o lado. Aí 20 minutos eu paro, respiro, pego um café, uma água, volto mais 20 minutos. Quando eu vejo, eu trabalhei. Geralmente eu gravo vídeo domingo e eu monto muito roteiro de Instagram dia de domingo. Tá. E aí eu monto ele todo no sábado de tarde, boto o roteiro, conta, estudo aquilo, dou uma lida, no outro dia eu faço isso. Eu almoço, faço uma comidinha e tal. Quando dá 4 horas da tarde, eu sento aqui e começo. Esses dias eu gravei 14 vídeos. 14. Comecei 3 Caramba! horas da tarde, acabei 9 horas da noite, mas gravei. Por quê? Porque eu usei essa técnica. É fácil? Não. Às vezes eu tenho vontade de levantar, sair e ir embora. Mas eu faço, porque o quê? Eu tenho a meta, eu boto a meta, eu uso a técnica dos 20 minutos. Outra coisa, se eu tenho um texto muito grande para estudar para alguma coisa, eu faço uma planilha dos dias que eu preciso e quanto tempo eu tenho para aquilo. Então, eu divido. Hoje eu vou estudar meia hora, isso, 40 minutos, aquilo, lá amanhã, tal. E tal dia eu vou fazer um resumão. Entendeu? Aham. Porque se eu falar assim, amanhã eu sei. Vai chegar o dia
e eu não estudei. Não estudei. Então, eu faço isso. Ó, outra coisa, checklist. Lista, né? Faça checklist. Eu faço lista. Porque você faz a lista e checa. Tá? Sai dali, eu vou viajar. Esse checklist eu aprendi com o meu filho, que ele fazia checklist para ele. Aí ele é muito legal, ele tinha um quadro, se tem, tinha, não tem. E ele escrevia tudo que ele tinha que fazer ali. Aí ele depois vinha e falou: panhei isso, para não esquecer nada, assim, natural, a gente faz, né? E Sim, aí eu via ele fazer e achava muito legal. Eu pensava assim, eu vou começar a fazer isso. E aí eu fui aprendendo essas estratégias, né? Inclusive, uma das coisas que eu estou fazendo é montando um curso que fala dessas estratégias para os meus pacientes. Está pronto ainda não, porque ainda tem aula para montar, para gravar. E a PNL, a programação neurolinguística, ela tem muitas estratégias, sabe? sim. E a terapia cognitiva comportamental também. Só que as técnicas da CCC, eu não posso estar aplicando. Assim, apesar de eu ter feito faculdade de psicologia, eu não exerço a profissão. Tá. E aí tem coisas que não dá. Mas aí a gente, por exemplo, técnicas de coach, tem aquele mapa, é, a roda, né? Aquela roda da vida, Sei. que é a roda que o coach usa, aí eu montei uma roda para o TDAH. Quais são os pontos que ele tem mais dificuldade? E Aham. aí, muitas das vezes eu pergunto, né? Que é uma eu vi essa roda a primeira vez com o Paulo Vieira, no Método CIS, em 2016, quando eu fiz. E aí foi muito legal. Depois eu fiquei pensando nisso, assim, como é que eu poderia usar, né? Porque é uma aplicação de coach. Sim. E aí as pessoas falavam, por que você foi fazer isso? Porque eu sabia que nesse método de coach tinha muita coisa que eu poderia usar nessas estratégias, para mim e para o outro. E foi assim. Então, assim, eu escuto, assim, né, brincadeiras do tipo assim, nossa, como é que você passou em primeiro lugar, em segundo lugar no concurso? Usando estratégias, assim, eu não sou mais inteligente que ninguém. Só que eu uso estratégias. Por exemplo, eu entendi que eu guardo muito mais questões do que texto. Então, a primeira coisa que eu fazia quando eu ia passar num concurso era descobrir qual era a banca e baixar um monte de prova daquela banca, entendeu? Aí eu estudava e gravava as questões. Quando foi um dia, eu fui fazer uma prova, eu tirei em primeiro lugar nesse concurso. E Caramba. mais de 40% da prova tinham questões que eu tinha estudado. Não é que eu não estudava texto, eu estudava, mas eu conseguia gravar melhor estudando as questões que eu puxava na banca. Sim. E E é assim, uma forma de aprender uma também, né? forma de aprender, porque aí quando eu não entendia a questão, aí eu ia para o texto. Hoje eu não faço mais. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, você tem vontade de fazer um teste neuropsicológico? Eu quero mais não. Eu Né? não quero diagnóstico. Também não quero mais saber, porque vai que eu descubro que eu tenho outras coisas e eu não quero também, né? É, quem procura, né? Brincadeira. Brincadeira. O... Mas você falou da PNL e, nossa, eu sou muito grata à PNL porque me ajudou a não sair do luto, mas a reviver, sabe? Aham. É como se eu tivesse entrado em depressão. E eu lembro de ter ido no psiquiatra na época. Infelizmente, nem todo convênio tem bons profissionais, né? É, E o psiquiatra falou assim pra mim: você tá de luto. O luto dura um ano. Se você não melhorar em um ano, você volta aqui e eu te medico. é. Não, a lógica dele é real, mas você não precisa colocar dessa. Porque assim, nem é um ano. Os estudos dizem que o luto, isso é estudo que eu não acho que a gente pode seguir por aí. O Tá. luto dura o tempo que você precisar. Mas eles dizem que, em média, de 3 a 6 meses, você começa a sair do processo.
E os estudos dizem que você não deve usar antidepressivo nesse período. Porque quando você usa antidepressivo no período de luto, você tende a jogar para debaixo do tapete aqueles sentimentos que você precisa viver. Quando você para de tomar o remédio, os sentimentos vão aparecer, porque você não tratou eles. Então, o correto é terapia, porque na psicoterapia você vai colocar seus sentimentos e trabalhar eles. Com a medicação, pode te ajudar? Pode. Mas há uma tendência de mascarar verdadeiramente os sentimentos. Uhum. Mas você não coloca assim para o paciente, entendeu? Entendi. E aí eu conheci uma psicóloga, agora eu não vou lembrar o nome dela, e ela ia dar um curso, eu falei, eu quero fazer esse curso aí que ela vai dar. E ela viu que eu não tava bem. E aí, quando acabou o curso, ela falou assim: olha, eu normalmente deixo vocês, né, se manifestarem sobre a gente fazer um exercício de PNL e tal, tal, tal. Mas eu queria fazer com essa moça, porque eu acho que ela tá precisando. Eu falo qualquer coisa, ela chora. E aí eu falei, ela perguntou se eu queria fazer. Eu falei, lógico, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, que, né? Nossa, mas foi um negócio que parece que ela tirou com a mão, assim. É. A De um PNL ela modo. tem exercícios para depressão, para ansiedade, muito legal, E, muito legal. e a galera falou assim: sério mesmo que isso aconteceu com você? Eu falei, sério. As pessoas ao meu redor estavam, tipo, que fizeram o curso comigo, elas estavam duvidando. Aham. Elas assim, meu, mas não é possível. Eu falei, véi, é a cabeça, é a sua mente, é a forma que. Por isso que eu falo autoconhecimento, né? Né? Buscar ferramentas que te auxiliem a melhorar, né? E existem ferramentas, né? Por exemplo, no TDAH você tem uma técnica que é do TCC, a ancoragem. Muito interessante, assim. O que eu acho é, na verdade, as pessoas precisam perder, assim, eu vou falar uma coisa que pode ter até um peso, né? Perder o preconceito e olhar para isso como, eu acho, assim, eu sou muito feliz de ser quem eu sou, porque eu só sou quem eu sou, porque eu tive essas questões. Experiência, né? Eu usei realmente a Ferrari a meu favor. E eu sempre fui muito competitiva comigo, não com outros, assim. Não me interessava a nota da colega. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, fulano tirou isso. Não, a mim não interessava se fulano tirou 0,10. Eu, se eu tirasse 8, no outro mês eu queria tirar 9. Porque o que dizem por aí que você tem que competir é com você mesmo, né? Você tem que querer ser melhor que você. Eu não sabia disso, mas eu fazia isso. Eu competia comigo, porque eu achava que eu tinha condições. E eu devo isso à forma como meu pai se posicionou comigo nas questões, entendeu? Sim. E eu acho que isso fazia com que eu fosse melhor, cada vez mais. Porque eu ficava bem zangada, assim, quando eu tirava uma nota ruim. E o meu pai, porque aí eu falava assim, meu pai tem razão. Eu tenho capacidade, né? E aí eu ia lá e estudava. Então, Daniela, eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, muita certeza de que não influenciou negativamente. Mas aí é aquela história. Mesmo não sabendo o que que era, eu fui buscar um caminho, né? Sim. Eu estava olhando aqui para te falar uma coisa assim. É, eu abri só para falar. O MAS, que é o mapa, né? Ó, eu fiz o seguinte: eu botei. Ele tem, eu acho que 8 áreas, assim. Eu botei 10, Aham. que é, olha só, eu abri porque eu não lembro de cabeça, Sim. né? Ó, botei foco e produtividade, gestão do tempo e organização, autocontrole e impulso, procrastinação, motivação, relacionamentos e comunicação, bem-estar emocional e mental, autoconfiança, autoimagem, sono e energia, TDAH, trabalho e carreira, finanças e tomada de decisão. E aí a
pergunta da finanças. Consigo controlar meus impulsos em compras e gastos? Tenho dificuldades em administrar dinheiro? Planejo financeiramente ou vivo no impulso? E quando você fala de impulso, eu lembro daquelas filas, sabe? Aquelas, tipo assim, você tá na lojinha de R$ 1,99 que não existe mais R$ 1,99. É. Tem aquela fila. Aquilo ali é tudo compra por impulso, Você gente. já viu quando inaugura um supermercado que as pessoas passam uma por cima da outra para comprar uma coisa que qualquer supermercado tem? É impulso para mim. Não tem Então, outra explicação. Para mim é impulso. Concorda? Você já viu? No Rio tem o supermercado Guanabara. Aí ele fala que no. Como é que chama aquele dia, em novembro mesmo? Black Que Friday. as pessoas vão, vai ter. Aqui fica assim, 5 horas da manhã, chega na fila, e quando abre a porta, aquela multidão. Para mim, ele compra por impulso, porque em qualquer lugar que você for, o supermercado tem as mesmas coisas, né? Então, assim, eu acho que é algo. Essas perguntas eu me fiz, por isso eu botei elas, né? E Aham. aí há uma alta avaliação de 0 a 10, aí você monta a roda e a pergunta sempre é: a sua roda roda? A minha não rodava. E eu fui criar estratégias, não rodava lá quando eu era criança, quando eu Aham. era adolescente, eu fui criando as estratégias pela vida. Sim. Eu achei isso. A pessoa precisa perder o preconceito, acreditar que ela é capaz, e ela tem outros transtornos, tratar, procurar um médico, psicólogo, porque nem sempre você precisa tomar medicação. Às vezes você é TDAH, mas você é mais leve, sim, é uma coisa mais menos com menos transtornos, né? Sim. Que eu acho que era o meu caso, sim, que não era também nada. E eu acho que criar a coragem e a luta e fazer o que tem que ser feito, né? Vamos planilhar a vida, porque as planilhas sempre ajudam, seja Tá financeira vendo? ou seja Então, de atividades. tá vendo, povo? E nessa de impulsividade, o que eu recomendo, né, pro pessoal? Só vá pro mercado com uma lista de compras. Eu já faço isso. Porque aí você só vai comprar o que tá na lista. Não vá pro mercado com fome. Isso faz toda a Não pode. diferença. Ah, se eu Senão for, você sai. eu compro até coisa que eu não gosto. Entendeu? Então, eu sempre falo, dica de economia, só vá para o mercado sem fome e com uma lista do que está faltando na sua despensa. E assim, você vai conseguir comprar só o que você precisa. Senão É. é capaz de ir para o mercado, comprar o que você não precisa e o que você precisa ficou lá. E o Eu que eu... não vou mais, por exemplo, preciso, eu vou a uma festa, preciso comprar um vestido. Aí eu abro o guarda-roupa e falo, preciso mesmo? Ou será que tem algo aqui? Aí eu não vou no shopping, não vou. Aí eu começo a pensar antes, aí eu abro os aplicativos das lojas para eu ver, né, ou no Instagram, e aí eu vejo se tem o que eu quero, aí eu já entro assim, tem esse número, nananana. E aqui na cidade tem uma coisa que é legal. Algumas lojas mandam para você em casa, para você experimentar. Aí eu pego 3 roupas assim, falo, essa daqui, essa daqui. Aí vem, eu experimento, devolvo, tipo delivery, Aham. e escolho. E muitas das vezes eu devolvo, não compro nada, porque aí eu olho assim e falo assim, não preciso. Mas já houve um tempo que eu era tão compulsiva que meu cartão ficava desnecessariamente atolado. Utilizado. Tá vendo aí? E você falou sobre outras abordagens complementares que não necessariamente a pessoa precisa tomar medicação. Terapia, de preferência cognitivo-comportamental, porque vai dentro da TCC aprender a lidar com essas ferramentas, né? As ferramentas são instituídas na terapia, a psicóloga vai colocando, né? É, hoje estou com essa questão, faz por esse caminho. É, você, né, fazer um curso, por exemplo, que te ensina essas estratégias, mas em geral, terapia,
avaliação com alguém que faça programação neurolinguística, e é por aí. Esse é o caminho. Não, ou existe hoje, né? A medicina integrativa ela fala muito isso de suplementos que melhoram. Outra coisa que o TDAH precisa entender: alimentação, exercício físico é fundamental, porque existem alimentos que eles contribuem muito para a piora do intestino. E hoje é sabido que mais de 90% da sua serotonina é produzida no intestino. Caramba! O TDAH, ele tem ele tem alteração em dopamina, né? Baixa. Mas a serotonina também é um fator importante. Então, a alimentação é fundamental. Exercício físico, fundamental. Sono, não brinque com o sono. TDAH que não dorme direito, ele vai ter problemas nas atividades de vida diária, no trabalho, nas escolas, ele sempre vai encontrar problema. Então, Nossa, eu com sono sou insuportável. alimentação, exercício físico, sono, que mais que eu estou pensando assim? Acho que é isso, assim, disciplina, organização. Como é que eu consigo? Você não senta hoje e faz hoje, mas se você todos os dias, essa questão do sono, tentar acordar todo dia na mesma hora, dormir na mesma hora. Parar desse negócio assim, um dia meia-noite, outro dia 1 hora, outro dia 10 horas. Tenta fazer uma rotina. Acordar às 6 da manhã, dormir às 10 da noite? Ok. Às 7 e às 11, todo dia. Uma vez ou outra, você vai sair, tudo bem. Alimentação, sempre buscar os mesmos horários. Academia, de preferência de manhã, porque à noite você vai liberar neurotransmissor, adrenalina, nananana, vai dormir mal. Faz muita diferença. Quando eu vou para academia de manhã, parece que eu tomei Venvance. É, é isso É aí. Eu só ótimo. faço academia de manhã, não conta comigo, porque eu não vou à noite, senão eu viro um Uma zumbi. máquina. Não dorme direito. Você fica. Muito mal, fico muito mal. Perfeito. E fora isso, as medicações, que quando necessárias são e bem indicadas, são fundamentais. Não tenha medo. Procure um profissional que sabe o que está fazendo e vai à luta, porque a tendência é sua vida melhorar muito. Beleza. A gente está quase encerrando, mas antes, quem chegou até aqui, comenta aí, hashtag Tamo Junto, se você se identificou ou se você chegou até agora. E quem quiser entrar em contato contigo, como que faz? Quais são suas redes? Meu Instagram, @Lana Maria Psiquiatra. Lá na bio tem um telefone que cai direto no meu consultório. E tem um telefone que cai direto em mim, que é o 992087299. 21, 23, 20 o quê? 22, DDD, esqueço que eu estou falando com vários DDDs, É o DDDs Brasil! 22. DDD 22. Através do meu Instagram, você chega até mim no link da bio. Tem meu telefone, tem o telefone do meu consultório e tem link para os profissionais da área de saúde que querem aprender saúde mental, um link para o meu curso que eu lancei essa semana e até semana que vem as inscrições estão abertas. Que legal. Então já vou subir no TikTok, vou deixar salvo no Instagram Isso aí. e também vou subir no meu canal do YouTube essa live. Muito obrigada, doutora. Gente, essa é a doutora Prometo que eu Lana. mando a planilha, deixa eu terminar minha bagunça aqui, que eu mando. Combinado. Tô aguardando para a gente dar sequência no seu planejamento financeiro. Boa noite. Estou pretendendo um dia respirar. É isso aí. Vamos trabalhar para isso. É isso aí, Daniela, eu que agradeço o convite, tá bom? Tô aí. Muito obrigada, gente. Boa noite. Um beijo e até a próxima. Beijo,
Tchau, beijo para todo mundo.